Muito bem, amigos do Jornal de Piracicaba, nós vamos conversar hoje, estamos recebendo aqui no JP Podcast o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, que vai conversar conosco sobre vários assuntos, entre aqueles que você está com certeza esperando bastante, que é a contribuição da manutenção da iluminação pública. Mas antes nós vamos começar a conversar com o prefeito, agradecê-lo pela visita, falar primeiramente dos primeiros 100 dias de governo. Agora no começo de abril fez 100 dias de governo, e aí eu queria que o prefeito fizesse uma avaliação desses primeiros dias aí, dessa primeira etapa de governo. Boa tarde, Elinho. Olá, André, olá a todos que nos assistem, nos ouve, nos vê. Primeiramente agradecer ao JP, André, através de você, através do Dr. Marcelo, enfim, toda a equipe aqui, para essa oportunidade de estar junto com vocês no podcast. Eu penso que, assim, dentro dos 100 dias de governo, a gente conseguiu dar a dinâmica do que a gente gostaria, e dentro da nossa proposta levada ao eleitor, a gente gostaria de fazer para esses próximos 4 anos. Ou seja, a gente tem que desenrolar os problemas de Piracicaba. Mas desenrolar os problemas de Piracicaba envolve muito trabalho e parceria em conjunto. Ou seja, a gente quer quebrar paradigma de cada secretaria trabalhar isoladamente. Então, ou seja, horizontalmente cada uma tem uma função e uma pasta, mas verticalmente todas têm que trabalhar em conjunto. Nesses 100 dias eu acredito que a gente conseguiu trazer essa dinâmica para os nossos secretários, para os nossos colaboradores, para os servidores públicos. Qual é a ideia? Integrar a prefeitura. Segundo, a gente fazer as mudanças que exatamente nós estamos propondo. Nesses 100 dias, a gente colocou mais de 9 projetos de lei, e a maioria deles projetos que beneficia toda a comunidade, segmentos da comunidade, geração de emprego, atualizações. Isso a gente vai comentar à medida que você vai perguntando para a gente as possibilidades. Ainda nos 100 primeiros dias, prefeito, acho que o maior desafio, ou um dos maiores, foi a questão da água, né? Nós começamos assim, como que está hoje, André? Está resolvido? Não, parou de piorar. Ou seja, a gente conseguiu estabilizar o sistema, né, de produção e o sistema de entrega, que é através das adutoras. Agora, isso a gente tem que entender o que nós já falávamos no passado. O SEMAI perdeu a capacidade de investimento. Né, aquele primo rico que era o SEMAI, da Prefeitura de Piracicaba, hoje ele é deficitário, ele não tem a capacidade que tinha de investimentos e ele deixou de investir na água. Então nós precisamos retomar essa capacidade de investimento e a gente estabilizou o sistema de entrega de água. O problema começou na Luiz de Queiroz, com o problema sério do lodo, né, que nada mais é do que o barro do tratamento, que o próprio rio, os sedimentos que vem. A gente estabilizou esse problema, começou a encaminhar isso, melhoramos a entrega da água e hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um retrofit, que logo em seguida vai ter o edital de licitação, para que a gente faça investimento de mais de 10 milhões e a gente dobre praticamente em mais 30% a 50% a capacidade de tratamento de água com qualidade, certo? E que a gente possa colocar um sistema eficiente de decantação e sedimentação do atual lodo, que é a grande dificuldade. E lá na estação do Capim Fino, que tem mais de 70% da água que vem do Corumbataí, a gente está fazendo a ampliação do sistema de tratamento também em mais 300 a 500 litros por segundo. Essa é a questão que a gente está tratando, a adução de água bruta, o tratamento de água, ampliação. Agora nós temos que fazer novas artérias, são as adutoras de água. Para aumentar a distribuição geral. Os pontos críticos. A região que sai daí, lá da Torre de TV e vai embora para o setor, vamos falar lá para o SECAP, Pompeia, SECAP, vai embora. E a outro setor que é de Santa Terezinha. O setor da região de Santa Terezinha até da Malbo, nós já estamos fazendo uma adutora que está ligando, deve até o final de setembro, agosto, terminar a obra e a gente está entregando para aquela região. Começamos as trocas de rede. Para quê? Para diminuir a perda. Santa Terezinha é uma das que mais perde, principalmente a região mais antiga, e onde mais falta. E agora a gente também tem a região central, Vila Independência, enfim, são regiões que estão há 50, 60, 70 anos as tubulações antigas. E é o que nós fizemos. E vamos procurar fazer com o menos impacto possível, que é o método não destrutivo, para que a gente também não crie impacto no pavimento e ter que recuperar pavimento. Então a gente fazia essas trocas de rede. Setorizar
A partir de agora nós estamos colocando mais de 3 mil novos pontos de registro, ventosas, estamos colocando a rede, para quê? Para que quando a gente tiver que fazer uma manutenção, houver um rompimento, a gente não pare 10, 12, 15, 17 bairros ao mesmo tempo. Então esses investimentos que o SEMAI precisava e que a gente está dentro desse cronograma procurando desenvolver, buscando parceria governo do estado para investimento e buscando parceria também no governo federal, porque o SEMAI não tem a capacidade de fazer isso sozinho. Eu acho que isso vai ser importante, que sem água nenhuma cidade desenvolve. Para você ter noção, André, nós temos mais de 270 pedidos de diretrizes, água, esgoto, para investimento na cidade, para geração de emprego, que está parado há mais de 5 anos, porque não consegue fazer esses investimentos. Nossa, é um absurdo. Isso tudo é deixar de gerar emprego, deixar de gerar imposto, enfim, essa coisa toda, né? E é o que nós estamos fazendo. E dentro de uns projetos é isso. Um dos projetos é criar a Grapoab Municipal, que é um dos projetos de lei que nesse monte de projeto de lei também estava junto, que é exatamente para fazer o quê? Para dar celeridade ao investidor. Hoje fica anos e anos e anos para você fazer a diretriz, análise técnica para os técnicos de cada pasta. A gente vai reunir e fazer as diretrizes em conjunto com prazo de 30 dias para poder sair as respostas. Por quê? Porque o investimento é preciso, Piracicaba não pode parar, é uma cidade metropolitana, e é esse caminho que nós estamos dando, é desenrolar com rapidez, com eficiência. E a água, se a gente não tiver, a gente fica mais uma década perdida de emprego, de geração de emprego, de investimento, onde gira, a construção civil gira tudo. Prefeito, com relação a contribuição da iluminação pública aprovada recentemente na Câmara Municipal, semana passada na Câmara Municipal. Qual foi a necessidade? Porque, mas mais uma taxa, isso, aquilo, imposto. Tá, mas qual o motivo? O que motivou a instituição dessa contribuição? A instituição não, foi aprovada, acho que não foi sancionado ainda, né? Não. Olha, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que é uma contribuição. Então, sai taxa? Não, é contribuição. Qual a diferença de contribuição e taxa? Taxa, você taxa sobre um projeto específico particular. Então, vai precisar lá pagar no SEMAI uma taxa pela análise de projeto. A contribuição, ela é para um fim específico. Mas o que muda isso? Eu vou ter que pagar. Pois é, vamos entender então. Em 2010, nós estamos em 2025. Em 2010, a Agência Nacional de Energia colocou isso numa portaria a nível nacional, dizendo os municípios, no artigo 144A da Constituição, é dever e obrigação de cuidar do parque de iluminação pública. O que é isso? Rua, avenidas, praças, é obrigação do município. Ponto. 2010. Em 2014, o município de Piracicaba e alguns outros entraram na justiça dizendo: eu não quero receber porque isso vai gerar custo, quem tem que cuidar disso é a concessionária de energia, que sempre cuidou. No caso da nossa região, é a CPFL. O que aconteceu? Esse recurso, é lógico, no decorrer do tempo e do Brasil todo, o que virou? Virou uma emenda constitucional, o Supremo já decidiu, e é obrigação dos municípios. E a partir daí a CPFL, ela parou os investimentos em energia, parou os investimentos em melhoria da rede pública de iluminação pública, terminou, certo? E deixou de cuidar. Em 2023... parou de cuidar. Geral, tá? Não só aqui como o Brasil, e os municípios no país tiveram que começar a fazer o quê? Não, nós precisamos da contribuição. Por quê? Porque é um serviço novo que veio para o município. A concessionária parou de cuidar e, dentre as cidades acima de 200 mil habitantes, só tem 4 cidades no país que não criou essa contribuição. E Piracicaba é uma delas. A gente resistiu, André, até onde pôde. Mas é uma questão de um bem maior. A gente não pode, nesse momento, se furtar a responsabilidade. Pessoal, Piracicaba tem 60 mil pontos de iluminação pública. Você imaginou todo esse ponto de iluminação pública sem nenhum custeio, manutenção, nem troca, nem expansão, nem investimento. Questão de segurança pública não é só iluminação. E
principalmente aqueles que estão nos bairros mais periféricos, que não receberam esse benefício, nunca irão receber, porque a CPFL não faz mais, agora compete ao município. Então, a gente foi obrigado. E tem um detalhe, o Tribunal de Contas é a 4ª vez que ele notifica a Prefeitura de Piracicaba, dizendo, você está renunciando a uma receita obrigatória. E o governo federal, no fundo de participação dos municípios, ele acaba penalizando os municípios que não instituíram. Então, gente, a questão de Piracicaba é, infelizmente, a gente tem que tomar responsabilidade. Nós temos que entender que tem um bem maior. E o importante é que a contribuição seja revertida em serviços públicos. É específico para a iluminação pública. Ou seja, eu não posso gastar isso com asfalto, com tapa-buraco, com educação, com nada. Ela é específica. Ela é um fundo específico para investimento. E com detalhe, muito importante, quem vai fazer o custeio? A manutenção. Nós vamos tirar da saúde, que já não tem? Vamos tirar da educação, que já não tem? Então, ou seja, dentre a região, André, a forma que a gente colocou para que os vereadores apreciassem. E aqui eu quero deixar claro meus parabéns para os vereadores da base que tiveram a coragem de dizer, não, a gente tem que pensar seriamente em Piracicaba, a gente não pode ter essa irresponsabilidade, eu sou contra só para ficar legal, bem na fita. Pelo contrário, essa responsabilidade a Câmara teve. A gente esclareceu para eles, fizemos reuniões antes, explicamos o caos que poderia gerar. Porque hoje, André, se você pegar uma conta de energia, os senhores, senhora, pegar uma conta de energia e ligar, dizendo que tem uma lâmpada apagada na frente da tua casa, da tua rua, do teu bairro, da tua esquina, você liga na CPFL, a CPFL vai dizer, problema do município não é mais manutenção nossa. Então, isso tudo é uma questão de responsabilidade. E mais, a geração de segurança. Por quê? A região toda tem. Limeira tem, a Americana tem, Campinas tem, São Paulo tem, São José dos Campos tem, São José do Rio Preto tem, Sorocaba tem. Então, estou falando grandes cidades, estou falando pequena. Grandes cidades que já viram que isso iria acontecer. A gente aqui resistiu ao máximo, mas nesse momento a gente não consegue mais, infelizmente, fazer. Mas o mais importante é que isso gere benefício diretamente para o cidadão. E da forma que a gente propôs a lei, é por faixa de consumo, e os valores não é muitas vezes os comentários que saem. É R$ 3,50, certo? Chegando no limite máximo para uma residência de um consumo altíssimo a R$ 10,30, R$ 10,40. Então, ou seja, não é nada absurdo, é proporcional. Ah, mas aquelas famílias que estão em baixa renda, no cadastro, têm dificuldade. Essas famílias que estão no baixa renda, no CAD único, e é dispensado já pela lei federal de pagar o mínimo de consumo de energia, estão isentos até pela lei federal. Então, a importância é que a gente possa manter o sistema. O pessoal às vezes confunde um pouco. Olha aquele caminhão na rua, mas já está trocando as lâmpadas da companhia. Não, não, não. Aquilo lá é o município que está pagando. Que está trocando e pagando 46 milhões para troca de sistema elétrico com LEDs, com qualidade. E depois nós vamos gastar mais de R$300 mil por mês. Para quê? Para a gente manter esse sistema operacional. Daqui a 5 anos, 6 anos, esse LED ele vai enfraquecendo, é natural. Como é que a gente substitui? Como é que a gente faz isso? Então, a importância da gente manter, primeiro, qualidade de vida. Segundo, atender os requisitos, inclusive, que a gente estava perdendo recursos. Então, eu acho que, assim, ninguém gosta, nem eu gosto. Mas a gente não pode se furtar a responsabilidade. Em São Paulo, capital, muitas coisas falam o que, André? Sobre isso. Sabe o Smart Samp? Que é aquelas câmeras de monitoramento, reconhecimento facial, que hoje é um case no Brasil, mais de 5 mil câmeras e vão colocar mais 10 mil câmeras. Lá em São Paulo é cobrado, além da contribuição da energia, a contribuição para a segurança das câmeras de monitoramento. Aqui não. Aqui nós temos contribuição de iluminação,
E vamos fazer as etapas de colocar as câmaras de monitoramento. Então, ou seja, são investimentos a favor da coletividade. E a gente não pode ficar refém de perder recursos por conta de não implantar aquilo que a Constituição, que o Tribunal de Contas vem já insistindo, e a gente resistiu até onde pôde. Prefeito, para a Câmara também foi um projeto, foi aprovado, que é a do Parque do Mirante, elevador e o aquário municipal. E o projeto é um projeto que já veio da gestão anterior, houve uma mudança no projeto, por isso que foi o projeto para a Câmara, que é a possibilidade de cobrança de entrada no aquário municipal. O que aconteceu? A Prefeitura entendeu que, da forma como estava, não haveria interessados, não haveria retorno para uma possível terceirização? Entenda bem. O projeto foi estudado no passado. O parque é livre acesso, não tem cobrança nenhuma, hipótese nenhuma. O Parque do Mirante hoje, que está lá, você vê a situação que está, lamentável, precária, abandonada. Então é uma parceria para um investimento. Nessa parceria de investimento vai ser todo reformado se houver interessados, e é feito um estudo e colocado para a sociedade, fez audiências públicas, inclusive, que é uma PMI, né, que fez o estudo. E a viabilidade não é o aquário atual, é fazer um aquário em nível estadual, em nível federal, em nível Disney. Então é um aquário diferente do que está. Somente para aqueles que quiserem utilizar e verificar. E o aluno da rede pública municipal está isento. Para questão de estudo, pesquisa, conhecimento. A gente fez questão de colocar isso no projeto. Para dar viabilidade. Porque o investimento vai ultrapassar 200 milhões de reais. E não é venda, é uma concessão onerosa. Ele vai pagar com os investimentos. Então, se ele não fizer os investimentos, ele não utiliza do sistema lá. E a gente está fazendo com que aquela região, aquele atrativo natural turístico, envolvendo inclusive o elevador do Mirante, ele possa ser um ponto essencial em Piracicaba, aonde ele se encontra. Nós somos município de potencial turístico. A gente não pode perder essas benesses. E hoje, infelizmente, está abandonado. Então, a gente está fazendo essa proposta para depois abrir um edital para saber quem que se interessa. Nós estamos pedindo um estudo também do zoológico, para que vai ter audiência pública, nada é escondido. Aí a Câmara também vai receber o projeto de lei para analisar e ver se viabiliza para a gente, que é um atrativo turístico até para toda a cidade e fora da cidade. E também o aeródromo. Nós vamos colocar como um atrativo para que venha investimentos, jatos, oficinas. A gente vai fazer o estudo de viabilidade. Sem o estudo de viabilidade, André, é impossível você fazer uma concessão onerosa porque a pessoa tem que investir no projeto. E ela tem que ter algum lucro também, né? Porque ninguém vai fazer nada de graça. Exatamente. E com detalhe, ele, no final do contrato, volta para o município com todas as benfeitorias, com tudo, caso o município não queira fazer uma nova concessão, ele assuma esse equipamento que a gente chama equipamento turístico, urbano, seja lá o que for. Então, ou seja, são situações que Piracicaba precisa se modernizar, desenrolar. Não pode ficar mais numa visão antiga que a prefeitura vai ter que cuidar disso. A prefeitura tem que cuidar de saúde, cuidar da educação, cuidar de mobilidade, trânsito, cuidar de meio ambiente, que é aquilo que é inerente ao poder público. Ela não tem que ficar cuidando de situações em que você tem o poder público que quer investir, que quer explorar, que quer ter parcerias para a gente poder resolver. Só para eu tirar uma dúvida aqui, no caso do aquário, haverá, vamos supor, caso haja terceirização, porque primeiro precisa abrir uma licitação, enfim, toda essa coisa, né? Haverá investimento no aquário, ampliação, alguma mudança no aquário? Totalmente. Não tem nada a ver, inclusive isso está no projeto, se está no estudo da PMI, é público, é aberto. Pelo contrário, não é o aquário que a gente está vendo. É um aquário totalmente cinematográfico. Por quê? Até para ter um atrativo. Né? Que é uma região importante, que Piracicaba é o rio, Piracicaba é o peixe, Piracicaba é uma região, e aquela região lá, turisticamente, ela é um ponto fantástico que nós, hoje, infelizmente, uma situação deprimente que a gente se encontra no Parque do Mirante. Prefeito, também teve para a Câmara, foi para a Câmara discussão, mudanças na gestão do Parque Tecnológico, né? Como é que... Sim, então esse é outro projeto.
Projeto muito importante. Por quê? Porque, na realidade, hoje, o Parque Tecnológico, quando foi feito lá atrás, ele estava num ambiente de desenvolvimento tecnológico da época. Hoje, os parques tecnológicos se atualizaram com lei nova. Por exemplo, o que nós estamos propondo aqui é o que funciona em São José dos Campos, Sorocaba e outras regiões do estado. Né? A gente está propondo uma atualização com um estudo específico de professores doutores na área. Para quê? Para que gere emprego e renda e venha as empresas de tecnologia para o parque. Porque uma coisa é o parque físico que se encontra lá, e outra coisa é quase 1 milhão de metros quadrados para investimento daquele que compra a área e vem para o parque tecnológico, que é uma região geográfica que ele tem os benefícios. Se a gente não atualiza, quanto tempo nós estamos sem os investimentos em alta tecnologia, que Piracicaba é polo de desenvolvimento, é nascedouro de empresas de biotecnologia, e a gente não pode perder essa oportunidade. Então, essa lei veio a favorecer. Com um detalhe, numa atual licitação, num atual chamamento público, isso fica aberto a todos e a quem quiser, veja bem, a prefeitura deixa de colocar quase R$500 milhão e os investimentos é por conta de quem vai atuar e fazer a gestão do parque tecnológico. É uma forma diferente e eficiente que eu creio que vai dar fruto no decorrer de décadas. Com essa atualização, a gente não fica mais fora desse mercado tecnológico que Piracicaba tanto quer, precisa e tem vocação. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui no Jornal de Piracicaba. Eu que agradeço, André, agradeço a todos vocês, tá? E um recado para todo mundo. Continuamos firmes no mesmo propósito de desenrolar a nossa cidade de Piracicaba. E peço paciência e confiança, porque junto a gente vai fazer com que Piracicaba, de fato, bota essa locomotiva no trilho novamente e a gente possa ter cada vez mais orgulho da nossa querida Piracicaba, sede de uma região metropolitana. Um forte abraço.